Ok, estamos de volta ao vivo aqui com o Rede Verdade. Como eu informei no início do programa, hoje à noite tem aí um evento em favor da reeleição do presidente Jair Bolsonaro. É a Mitoçoca, que vai sair das praças da Muriçocas, vai fazer aquele mesmo roteiro até o busto de Tamandaré. Eleitores, lideranças políticas ligadas aí à campanha do presidente Jair Bolsonaro. Uma dessas lideranças, expoente no Brasil, inclusive, é a deputada federal, reeleita do Distrito Federal, Bia Kicis, que vai participar do evento hoje à noite, está aqui conosco no Rede Verdade. Deputada, muito boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Rede Verdade. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com os meus amigos de João Pessoa, né? O senador eleito Efraim, o cabo Gilberto, a querida Elisa, nossa deputada e tantos outros. O deputado Valber Virgulino também acompanhando essa comitiva aí. Deputado, qual a expectativa para a gente começar de hoje à noite num evento aqui? Vocês, para o segundo turno, a impressão que se tem, não só a impressão, mas está dentro do roteiro, focaram o Nordeste, né? Deram uma mergulhada maior do Nordeste. Qual a expectativa que a senhora tem aqui em João Pessoa, onde Bolsonaro perdeu para Lula no primeiro turno? Exatamente, nós estamos trabalhando nos locais em que o Bolsonaro não foi o mais bem votado. Porque a gente acredita que com informação, com a participação das mulheres, nós podemos reverter esse quadro. Eu tenho rodado o Brasil, acompanhado aí a primeira-dama, Michele Bolsonaro, um grupo de parlamentares, de mulheres, tem feito isso e a gente está vendo um resultado fabuloso. No início desse movimento, a aceitação, o apoio que o presidente tinha com as mulheres era de 30%. Depois de 2 semanas, já estava em mais de 42%. E a gente acredita que a mulher, ela tem essa capacidade de ajudar a virar o voto dentro da família. Você acha que foi importante o presidente Jair Bolsonaro, agora também na campanha, veio a público para pedir algumas desculpas por algumas falas ou por algumas ações? Foi importante ele ter feito isso? Sim, é importante, isso demonstra humildade e uma capacidade também, né, de autoavaliação, de ver, olha, aqui eu não fui tão bem, me desculpem, errei. Coisa que a gente não vê aí no candidato do outro lado, né? E eu acho que a mulher gosta disso, né? Toda mulher gosta de um homem que é capaz de pedir desculpas e que mostra a vontade de melhorar. E o presidente Bolsonaro, ao contrário do que dizem, é o presidente que mais sancionou leis que beneficiam as mulheres. E uma dessas leis, né, é a questão aí dos títulos de reforma agrária, que são entregues para as mulheres. 80% dos títulos são entregues para as mulheres. E uma dessas leis, que eu queria falar também, foi a lei da laqueadura. A mulher, antes do presidente Bolsonaro, para ela fazer uma laqueadura, depois que ela já tivesse os filhos que ela queria ter, ela precisava da autorização do marido e ela precisava esperar pelo menos 6 meses para poder se submeter a uma nova cirurgia. Então, um grande desgaste para as mulheres. Agora não, agora a partir dos 22 anos, 21 anos de idade, tendo 2 filhos, ela não precisa do consentimento do marido e ela pode fazer o procedimento da laqueadura no momento em que ela faz o parto. Então isso facilita muito a vida da mulher. Deputada, além do debate com as mulheres, tem ali uma tentativa de trabalho também para ampliar no Nordeste. Como é que a senhora classifica o povo do Nordeste que votou majoritariamente no ex-presidente Lula? Eu acho que tem muita desinformação. A gente vê que a campanha do Lula é só mentira, 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 para tentar desfazer do que o Bolsonaro tem feito e amedrontar o povo. Então a gente vê aí, o Bolsonaro vai cortar o 13º, vai diminuir o salário mínimo, tudo mentira. O presidente Bolsonaro já veio a público, já mostrou que é mentira. O ministro Paulo Guedes tem falado, tem feito palestras, gravado vídeos e dizendo: mais uma mentira sem o menor sentido. Esse é um governo que é sensível às pessoas mais vulneráveis. Basta ver o que a primeira-dama tem feito aí pelas pessoas vulneráveis, pessoal portador de doenças raras, os surtos. Então, esse é um governo que não deixa ninguém para trás. Aí vem a esquerda, que não tem o que mostrar, fica inventando mentira. O TSE já mandou cortar essas propagandas enganosas, mentirosas, mas é uma pena, porque quando falam, postam nas redes, causam um prejuízo. E a gente quer saber quem é que vai reparar esse prejuízo depois. Nós não queremos o povo pagando pelas mentiras do Lula, não. Nós queremos o povo podendo ser beneficiado pelo governo responsável e sensível do presidente Bolsonaro. Mulheres,
Se você acha que o Bolsonaro, às vezes, é meio bocudo, um pouco grosseiro, fala demais, primeiro que ele já pediu desculpas por isso, né? Ele mesmo reconhece que ele é assim, ele é militar, ele é um pouco assim mesmo. Mas isso não interfere no governo dele, pelo contrário. Ele é o governo que mais fez pelas mulheres, ele cuida das nossas famílias, ele cuida das nossas crianças, ele luta contra a ideologia de gênero, né? Que é você pegar a sua princesinha de 4 anos e vai para a escola. Você, mãe, quer que a sua filha esteja bem cuidada lá, cercada de carinho, cuidado, e que aprenda português, matemática, para ter um futuro? Ou quer que ela aprenda na escola que menina não nasce menina, menino não nasce menino, seja jogado num banheiro junto com um marmanjo? Mãe, eu tenho certeza que você não quer isso. E o Bolsonaro combate isso. Por isso que às vezes ele é meio grosseiro mesmo, gente. Porque quando você tem que combater tanta sujeira, tanta nojeira, você acaba às vezes se exaltando. Mas ele está cuidando da sua família. E o outro candidato aplaude, apoia, incentiva essas nojeiras. Eu, como mãe, não posso me conformar. E é por isso que eu luto, viajo esse Brasil para ajudar você, mulher, a votar certo, a proteger a sua família. Deputada, como a senhora falou no TSE, e por falar em TSE, como advogada, a senhora é advogada, foi procuradora do Distrito Federal, atuou como procuradora do Distrito Federal. A senhora concorda com o sentimento ou o discurso de que há uma trama do Poder Judiciário brasileiro contra o presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu acho que isso aí está vindo à tona. Não sou eu que vou falar, não. Hoje está aí em tudo quanto é lugar. Essa história aí que estão chamando de radiolão, né? Que foi roubarem do presidente da sua campanha mais de 154 mil inserções, tá? Isso é muita coisa. E aí o que se percebeu, inclusive, é que em lugares em que o Bolsonaro teve mais propaganda política, mais inserções, ele foi melhor votado. No lugar em que só passava propaganda quase que do Lula, o Lula era bem mais votado. Isso não é culpa do povo nordestino, o povo nordestino está sendo enganado de novo. E o que a gente vê também no Nordeste é o povo botar um verde, um amarelo na roupa, ir para a rua, apoiar o presidente Bolsonaro, porque nós somos todos irmãos. E é só narrativa de que o nordestino está com Lula. Não está com Lula, não. O nordestino, que muitas vezes ainda vota no Lula, vota por desinformação. Porque o Lula trouxe luz, né? Luz para todos. Só para pegar o gancho que a senhora falou, na questão das inserções, da ausência das inserções. Isso vai dar em quê num pós-resultado? Se houver, eventualmente, a vitória do ex-presidente Lula no domingo, isso vai para mais longe? Isso vai para um terceiro turno? Olha, eu não tenho como adiantar isso para você. O que a gente está vendo é que está existindo um crime eleitoral em desfavor de um dos candidatos. Então, está havendo um desequilíbrio. Eu não sei no que isso vai dar. Nós temos que aguardar. Isso está no âmbito do judiciário agora. Nós temos que aguardar para ver o que vai acontecer. Nós estamos muito perto das eleições. Agora, a eleição, ela necessita de ter um equilíbrio de oportunidades para os candidatos. É por isso que você tem tempo igual de TV e de rádio para os candidatos. Isso está na lei, e se você entra num jogo como esse, em que o outro vai lá rouba tempo de inserção, tem censura para um dos lados, que o TSE, tem ministro que está censurando um dos lados, dizendo que estão combatendo as fake news, mas na verdade eles proíbem, por exemplo, a gente postar o Lula com aquele bonezinho do CPX, que é o cupincha lá do crime, que o Lula usou esse boné. Então, que fake news, que mentira que é essa? Não é mentira. O que eles dizem que eles querem proteger o eleitor de informações que ele pode não estar preparado para ver. Você acha certo que censurem a informação que vai chegar até você? Então, eu digo, o que está acontecendo é como se você fosse a participar de um jogo de futebol em que um time, um dos lados, comprou o juiz, comprou os bandeirinhas e ainda proíbe você de ter o goleiro no seu gol. Fica difícil. E você ainda tem que entrar em campo e jogar e dizer que tá tudo certo, tudo bonito. Não dá, né? Por falar em equilíbrio de posições mesmo, há uma discussão sobre o aumento de número de ministros no Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro até, enfim, já fez um posicionamento sobre isso, mas, particularmente, a senhora, deputada Bia Kicis, a senhora acha que o Brasil estava na hora de aumentar o número ali de ministros do STF? Não, eu sou contra. Eu acho que não é essa a saída.
Nós temos que ter uma saída muito mais inteligente e eficiente do que encher o Supremo de mais gente, né? Nós temos que mexer nos poderes dos ministros do Supremo. Nós temos que tornar o Supremo uma corte constitucional. Eles não têm que ficar julgando processo criminal. Outra coisa, tem que tirar do Supremo, né, a competência para julgar os parlamentares criminalmente. Porque se o Senado, e aí nós teremos aí a força do senador Efraim, se o Senado é que julga os ministros se eles estão ou não cometendo crimes de responsabilidade, e ao mesmo tempo os ministros do Supremo é que julgam se um senador vai ou não ser investigado, vai ou não ser condenado, você cerceia o sistema de freios e contrapesos. Então é fundamental acabar com o foro privilegiado, tá? Que só é privilegiado para alguns aí, tá? Que são macunados aí com, né, uns e outros. Para quem anda correto, anda na linha, não tem privilégio nenhum de você ter os seus processos julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos que acabar com isso. Essa é uma das medidas mais importantes para a gente restabelecer, né, a república no Brasil, a separação dos poderes. O Congresso está com composição e força para isso? Com certeza, não tem a menor dúvida. Você acha que é uma das pautas, independentemente do resultado do domingo? Eu acho que sim, eu acho que os parlamentares já entenderam isso e nós vamos lutar para resgatar a autoridade do Congresso Nacional. Hoje nós temos, infelizmente, alguns homens e mulheres que se acovardam diante da invasão do Supremo Tribunal Federal, né, que invade as nossas competências. Nós temos obrigação de lutar para preservar as nossas atribuições constitucionais, porque nós representamos o povo. O ministro do Supremo não foi eleito por ninguém. Ninguém vai sair domingo às ruas, nas urnas, para votar em ministro do Supremo, não. Eles vão votar agora no presidente. E no dia 2, presidente, governador. E no dia 2 de outubro foram às ruas para votar na gente também, deputados e senadores. Nós devemos coragem ao povo brasileiro. Parlamentar que se acovarda não merece a cadeira que ocupa. Por falar em parlamentares, aí eu quero ir direto para dentro do Congresso Nacional. Algumas ONGs, inclusive, consideram o tal orçamento secreto, né, a maior institucionalização da corrupção de um país, o tal do orçamento secreto. Quando é confrontado com isso, o presidente Jair Bolsonaro disse: epa, isso não é comigo não, isso é lá no Congresso. Né? Isso aí é uma lei do Congresso, eu vetei, enfim. A senhora carrega esse peso? Posso rir? De Congresso? Você falou aí que dizem que é a maior corrupção. Gente, é brincadeira um negócio desse, né? Porque não existe corrupção de orçamento secreto. Aliás, para mim não existe orçamento secreto nenhum, porque todas as minhas emendas são absolutamente transparentes. Cada centavo que eu coloco, que eu recebo, que eu coloco, eu sei exatamente para onde foi e todo mundo pode saber. É só entrar ali e acompanhar pelo sistema. Agora, corrupção foi mensalão, Petrolão, o executivo comprar o apoio do parlamento, pagar malas de dinheiro para ter voto. O orçamento dito secreto tem nada disso, tá? Tanto é que tem uma lista aí de deputados do PT que recebem esse orçamento, que recebem essas emendas, e eles não votam com o presidente. Então, assim, o que acontece... Defende que esse modelo seja um modelo, mesmo que a nomenclatura não seja secreta, mas que esse modelo, que é o modelo, segundo o próprio STF, que é menos transparente... Não, eu defendo sempre a transparência. Não é à toa que eu fui autora da PEC do voto impresso auditável. Tá? Eu defendo a transparência, sempre. Eu acho que o que está nas sombras, o que está no oculto, não coloca coisa boa, não. Não tem coisa boa. Então, eu sou a favor da transparência. E agora, o orçamento, o RP9, na verdade, trouxe o orçamento para o Congresso. Então, quem está hoje determinando para onde vão as verbas é o Congresso, não mais o Executivo. Eu acho que o Executivo deveria ter mais flexibilidade para o orçamento. Hoje, 90% do orçamento é vinculado, então o Executivo tem muito pouco ali para decidir onde vai colocar a verba e está tudo vinculado. E a gente precisa começar a desvincular e deixar que os parlamentares tenham a responsabilidade de olhar. Nesse momento, o país está precisando de mais verba para a educação. Numa cidade que tem muita criança, muito adolescente, você tem que investir mais em educação. Numa cidade que tem mais idoso, você precisa investir mais, talvez, em saúde, em políticas para idosos. O nosso orçamento hoje, vinculado, não permite que o parlamento faça esse tipo de avaliação. Isso é ruim.
A senhora acha que as urnas eletrônicas venceram no primeiro turno? Para além de todo aquele debate que foi feito antes e durante a campanha e na pré-campanha, as urnas eletrônicas saíram do primeiro turno intactas? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu comecei essa campanha pelo voto impresso auditável, em 2019 eu entrei com essa PEC, ganhamos essa PEC, aprovamos na CCJ por 33-5. As pessoas ainda confiavam nas urnas, a grande maioria das pessoas, mas achavam que mais transparência seria bom. Eu nunca encontrei uma pessoa, a não ser ministros do TSE e do Supremo, que dissesse que mais transparência não faria bem ao sistema eleitoral. Porém, passado todo esse tempo e com tudo que aconteceu, as manobras que foram feitas para derrubar a PEC do voto impresso, hoje eu vejo a população altamente desconfiada do sistema eleitoral. Então, hoje as pessoas ficam buscando meios. Ai, vamos fazer um Pix de R$1, todo mundo que votar no Bolsonaro. Aí essa ideia circula nas redes para mostrar que nós votamos nele. Por que as pessoas estão atrás de uma maneira para comprovar que votaram no Bolsonaro? Porque elas não confiam no sistema. Então, eu já faço aqui essa promessa de público que no próximo ano, agora na próxima legislatura, em 2023, eu irei mais uma vez protocolar uma PEC por transparência, que o sistema possa ser auditado. O nosso sistema não permite recontagem. Então, ele não é transparente. Tá aí, deputada Bia Kicis aqui dizendo tudo no Rede Verdade da Arapuã, são 13 horas e 50 minutos. Deputada, vamos falar um pouco sobre a política da Paraíba aqui, claro que relacionada aí com a disputa presidencial. Como é que a senhora, aqui na Paraíba, quando foi para o segundo turno, teve um candidato, João Azevedo, governador do estado, que estava ali ligado à base do ex-presidente Lula, gravou vídeo com Lula pedindo voto a ele, e contra o governador, o candidato Pedro Cunha Lima, do PSDB, que votou em Simone Tebet no primeiro turno. Quando foi para o segundo turno, criou-se a expectativa de que ele anunciaria apoio, vestiria a camisa do presidente Jair Bolsonaro e faria ali essa ajuda, essa contribuição na campanha do segundo turno aqui na Paraíba. Ele não fez, preferiu a neutralidade, ficou ali, nem é carne, nem é peixe nessa história. Apesar disso, alguns aliados do presidente Jair Bolsonaro, indiscutíveis aqui na Paraíba, anunciaram e desembarcaram ali na candidatura de Pedro. Como é que a senhora classifica essa posição do Pedro Cunha Lima aqui na Paraíba? Houve lá no Planalto, houve lá de Brasília uma liberação em relação a isso? Luiz, Sérgio Convic, para quem é de fora, é sempre muito delicado falar da política local. Então eu vou por uma coisa muito básica. O presidente Bolsonaro tem dito desde sempre que onde o PT está, nós estamos do lado oposto. Então, se o governador aqui, eu andei agora um pouquinho, cheguei hoje do aeroporto, né? Cheguei de Brasília, e as voltas que eu dei tá cheio de adesivo do João com o Lula. Então, se o João, que é o atual governador, está com o Lula, você pode saber que os apoiadores do presidente Bolsonaro estão do lado contrário. A senhora está dizendo que até alguns eleitores mais incisivos do presidente Jair Bolsonaro, que no começo não gostaram da neutralidade de Pedro, deveriam rever esse pensamento. Eu acho que a gente tem que entender as peculiaridades locais. Isso acontece também na Bahia. O governador, ele precisa focar na sua eleição. Não adianta nada uma pessoa apoiar o Bolsonaro e dizer que apoia perder a eleição. Então, ele precisa ganhar a eleição, né? E aí, claro, é preciso construir isso. Eu não tenho a menor dúvida de que será feita essa construção. Porque contra o Bolsonaro, certamente ele não é. Tem um debate que é puxado, e foi puxado publicamente pelo deputado federal Wellington Roberto, que é do PL, né, o presidente do PL aqui na Paraíba, de que muitos congressistas da bancada federal paraibana lá em Brasília são Bolsonaro de morrer, mas quando chegam aqui na Paraíba faziam ali um corpo mole, um meia boca nesse sentido. Como é que a senhora classifica esse tipo de postura? Como eu te falei, né? Falar da política local é sempre muito complicado. Às vezes eu vejo pessoas querendo dar palpite na política do Distrito Federal e não sabem nada do que está acontecendo. Então eu prefiro falar de Brasil, eu prefiro falar de Distrito Federal, preciso falar das políticas, né, que vão realmente alcançar as pessoas, falar dos benefícios que o presidente Bolsonaro tem trazido e vai trazer muito mais para o Nordeste, falar às mulheres, pedir às pessoas que não se omitam, que no dia 30, mesmo você que não votou no primeiro turno, que está achando que não vale a pena votar, pense que nesse momento nós não estamos apenas fazendo a escolha
do próximo presidente. Nós estamos escolhendo o futuro do Brasil. Olhe para as pautas que cada um defende. O Lula disse numa entrevista ontem ou hoje eu vi o vídeo, né? Que ele não vai antecipar quem é o ministro dele, da economia, porque não quer perder voto. Ele sabe que se ele disser quem é o ministro, ele vai perder voto, faça-me o favor, não é? Isso é uma vergonha, gente. Se você não conseguir enxergar o perigo disso... E olha também, eu quero que vocês olhem para as pautas que o presidente Bolsonaro apoia, as pautas que o Lula apoia. Ele apoia liberação de drogas, né? Você que é mãe, você que é pai, você quer seu filho vivendo num país em que as drogas são liberadas, em que ele vai ser um alvo fácil de traficantes, né? Ele apoia políticas que são contrárias, né, aos nossos valores cristãos, e eu tenho certeza que grande parte do povo da Paraíba é cristão, né? Nós queremos liberdade de expressão, o outro está apoiando censura. É o PT que vai ao TSE o tempo inteiro pedir para calar a boca, calar as redes, derrubar a página de deputado, de jornalista. A Jovem Pan, que é uma TV que é independente, está sendo censurada. Gente, quem defende a censura não merece o meu respeito e não deve merecer o de vocês também, muito menos o voto. Então, o que eu quero falar, eu acho que é isso que eu tenho que dizer para o povo. Escolham, mas escolham de forma consciente, não caiam nas mentiras. O PT fica inventando uma mentira atrás da outra. Ah, o presidente Bolsonaro vai acabar com isso. Vai acabar por quê? Se o que ele está fazendo agora está dando certo, ele vai manter o que ele tem feito e ainda melhorar muito, porque ele vai ter um Congresso que estará ao seu lado, ajudando a implementar as políticas públicas. Vai continuar diminuindo impostos, coisa que nenhum governo fez antes. Esse governo tem sistematicamente reduzido impostos, então não é verdade que vai acabar com a isenção do imposto de renda, que vai proibir que se desconte isso, aquilo. Tudo mentira para tentar enganar o povo, como sempre fizeram, né? Vamos lembrar, o Lula está dizendo que vai dar picanha e cerveja. Não deu nem água para o Nordeste, vai dar picanha e cerveja. Quero dizer para vocês que esses dias eu vi uma propaganda do atual presidente da Argentina, o Alberto Fernandes. Quando ele fez a sua campanha para presidente, ele prometeu que ia dar picanha, que chama assado na Argentina, assado. Hoje o preço da carne na Argentina está tão alto que os argentinos não conseguem comprar carne, que dirá fazer churrasco. Eu vi um vídeo que me impressionou, os argentinos com a picareta na mão, martelando lá, né, quebrando as suas churrasqueiras, com muita raiva. E a promessa do outro lá é igualzinha que o Lula está fazendo aqui. Eles não têm nem criatividade, é tudo igual. É um projeto que eles têm de poder. Enganar você para que você continue na miséria. Eles dizem que gostam de pobre. Eles gostam tanto de pobre que eles querem manter a população na pobreza, na ignorância. Outro dia o Lula disse, do lado do Haddad, que nunca nenhum governo levou a educação a sério. Meu amigo, o Haddad foi ministro da Educação. E realmente o PT não levou a educação a sério, destruiu a educação. Hoje professores apanham em sala de aula de alunos que quebram as carteiras, fazem política, fazem até atividades nada curriculares dentro de sala de aula, tá? Então vamos votar num homem que seja sério, que valorize a família, que vai proteger a sua família e vai cuidar da economia como já tem cuidado. O desemprego no Brasil caiu de 14% para 8%. A inflação no Brasil é menor do que nos Estados Unidos. Gente, eu nunca vi isso na minha vida. Deputado, falando da Paraíba especificamente, o presidente Jair Bolsonaro, a Paraíba tem lideranças, interlocutores muito ligados ao presidente Jair Bolsonaro que podem garantir essa conexão no eventual segundo mandato de Jair Bolsonaro com a Paraíba? Certeza que sim. Quem são? Certeza que sim. Bom, nós temos aqui, inclusive, hoje, né, no estúdio, deputados federais eleitos, senador eleito, pessoas que podem fazer essa bela interlocução. Nós temos aí o meu partido, que é o PL, que terá essa responsabilidade também. Tá? Então, nós temos muitas pessoas para fazer essa interlocução. Gente, vamos lembrar de uma coisa? O presidente Bolsonaro foi o presidente que mais transferiu recursos para todos os estados, todos os municípios, independentemente da coloração, tá, do governo local. Todos os governos, da esquerda, de centro, da direita, receberam dinheiro do governo federal como nunca se recebeu, tá?
Então, o presidente Bolsonaro, ele não discrimina, mas é claro que se você tem uma pessoa que é alinhada, fica muito mais fácil de você executar as políticas públicas. Tá aí, deputada Bia Kicis, em solo paraibano, muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade e bom evento hoje à noite. Pode fazer o convite aí às pessoas. Bom, pessoal, eu vim de Brasília e eu espero encontrar vocês lá. Nós vamos fazer esse evento na Praça da Muriçoca, né? Que é a Mitoçoca. Então, nós estaremos lá a partir das 7 horas, concentrados, saída às 20 horas, tá? E eu conto com vocês. Vamos dar aquele apoio ao presidente Bolsonaro. E você que vota no Bolsonaro, você tem uma missão. Sabe qual é a sua missão? É conseguir mais votos. A partir de hoje, a cada dia, conquiste mais um voto por dia para o presidente Bolsonaro e vamos rumo à reeleição do melhor presidente que esse Brasil já teve e hoje o maior líder mundial. Tá aí, deputada Bia Kicis. Bom, a gente vai ficando por aqui. A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.